Então, galera, voltamos com o canal depois de 3 meses sem postar absolutamente nada nesse canal, porque realmente tá corrido fazer gravações, falar um pouco com você, bater um papo com vocês aqui. Mas é isso aí, voltamos com tudo no canal para que a gente possa falar sobre os assuntos que são bastante relevantes de cristão para cristão, beleza? Então, o que eu separei hoje foi... A gente vai falar sobre um post que eu postei lá no meu Instagram. Na verdade, eu tô gravando esse vídeo antes de postar esse post lá no Instagram. Esse post vai sair amanhã. Eu tô gravando hoje, dia 4. Esse post vai sair dia 5. E aí você vai ver esse post no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, é o Victor Ávila com 2 As no final. Então vai lá seguir no Instagram. Mas a gente vai falar aqui hoje sobre isso aqui. E o que é isso aqui? Quando eu tava pensando em fazer esse post, são um conjunto de coisas que eu fui somando para que chegasse a esse resultado. Foi ideias de outras pessoas, inclusive eu quero mostrar essas ideias de outras pessoas que eu utilizei para fazer esse post, mas que é algo que é muito valioso nos tempos atuais, os tempos que a gente está vivendo, tanto para você que é do audiovisual, mas também para você que não é e gostaria de entrar no audiovisual, mas para todas as pessoas que são cristãs, beleza? Então, começa a capa aqui, bem sugestiva, né? O ID também é no digital. E tem a cara aqui de Martinho Lutero. Vocês vão entender por que eu coloquei a cara de Martinho Lutero aqui. Mas sigamos. Aqui vai dizer primeiro sobre a questão do rigor missionário. E aí eu vou ler aqui, tá? Será que o chamado missionário de Mateus 28 é apenas para percorrer as nações? É possível evangelizar e levar a palavra de Deus ao mundo por meio da tecnologia? E aí a gente já obtém resposta aqui. Sim, é possível. Embora seja evidente que as missões intercontinentais e as suas variações sejam imprescindíveis para a Igreja de Cristo, ainda assim a internet é um terreno fértil para que as palavras de Jesus em Mateus 24 se cumpram, que está lá no verso 14, né? Que ele diz: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim." É interessante que quando eu estava fazendo esse post, eu não tinha o intuito de descartar o rigor missionário nas suas variações. Inclusive, eu reforço aqui nesse terceiro post, né, nessa terceira aba do post, quão imprescindível as missões intercontinentais, as missões que alcançam multidões, as missões que acontecem no tato, e é importantíssimo, e esse é o braço principal, digamos assim, do rigor missionário. Esse é o ponto principal de ser missionário, de ser um evangelista, e parafraseando, né, o Charles Spurgeon, quando ele diz que todo cristão ele é um missionário, senão ele é um impostor. Então, nesse sentido, você tem uma vida missionária em tempo integral, seja em qualquer ambiente que você está. E aqui, por isso que eu falei, nas suas variações, existem variações de rigores missionários, de formas de evangelismo, de formas de levar a palavra de Deus para aqueles que precisam, seja todas as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E é exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar um pouco sobre como que é necessário os cristãos estarem ativos nas redes para disseminar a palavra de Deus com graça, com verdade, com doutrina e com devoção, tá? E aí eu continuo aqui dizendo, aqui eu vou falar um pouco sobre a história de Martinho Lutero, né? Que é justamente o link que eu fiz sobre isso, que diz o seguinte: ao sair da dieta de Worms, Lutero foi raptado pelos seus aliados e levado para um castelo, onde ficou mais de 10 anos trabalhando duramente na tradução do Novo Testamento para a língua alemã. Então, quando Lutero ele foi ali o estopim para o boom da Reforma Protestante, né, ali na Alemanha, a Igreja Católica perseguiu Lutero, né? E aí os aliados de Lutero pegam Lutero para Lutero não ser morto pela Igreja, né? Porque Lutero foi excomungado da Igreja e Lutero fica, né, no castelo lá para traduzir a Bíblia pro alemão, né? E ele traduz a Bíblia pro alemão comum ali do povo, né? E conforme
os anos se passaram, né? Tanto Lutero quanto alguns dos outros reformadores, como está escrito aqui, Calvino e Zwingli, usaram a última tecnologia que tinha para disseminar a palavra de Deus juntamente com seus ideais de fé. Então veja, tanto Lutero quanto dois dos outros grandes reformadores aí do século XV em diante, do século XVI em diante, melhor dizendo, eles utilizaram uma tecnologia, naquela época era a última tecnologia para que seus ensinos, tanto seus ideias de fé e seus ensinos bíblicos fossem disseminados por toda a Europa. E aí a gente vai falar justamente sobre isso aqui, né? Que é a famosa imprensa de Gutenberg, né? E essa disseminação ela só foi possível, né? Graças a Johannes Gutenberg, que foi um inventor alemão, né, que revolucionou a produção de livros e a disseminação de conhecimento na Europa ao criar por volta de 1439 a 1440 o sistema de impressão por tipos móveis. No caso, ele tinha tipos móveis de metal, né? E aí o Lutero, ele utiliza, né, essa invenção do Gutenberg para disseminar, não somente ele, como eu já falei, vários outros dos reformadores também utilizaram essa questão da imprensa de Gutenberg, né? E aí vem o estopim pra gente hoje em dia, né? Se os reformadores usaram a última tecnologia disponível para a expansão do evangelho, por que não faríamos o mesmo no nosso tempo? Então, é realmente uma forma de dizer que os reformadores eles utilizaram a tecnologia que eles tinham à mão para que a palavra de Deus fosse disseminada para o maior número de pessoas possível. Então, a gente pode fazer o mesmo com a tecnologia. E aí eu coloquei como se fossem alguns banners aqui, né? Jesus salva, cura, liberta. Pregue a palavra. As suas redes sociais, elas podem comunicar vida ou morte, fé ou incredulidade, qual você escolhe. Então é realmente uma provocação que eu tento fazer. E não somente isso, né? Falando um pouco mais da minha vida pessoal, em março de 2020, em uma busca por Deus, né? Eu fui impactado pelo evangelho puro de Jesus, né? Pregado pelo pastor Antônio Júnior. E desde então minha vida mudou completamente. Hoje não sou mais o mesmo. Aqui eu tô citando o pastor Antônio Júnior porque ele foi a voz que Deus colocou para estar ali no momento que eu estava buscando a Deus de forma viva, né? E aí o pastor Antônio Júnior, ele foi ali o meu amigo virtual, digamos assim, para me explicar um pouco mais sobre o evangelho, e eu finalmente entendi o que era realmente o evangelho, né? Até esse momento eu não sabia direito o que era o evangelho de Deus, né? E assim como eu, né, milhares de outras pessoas já foram impactadas pelo evangelho pregado na internet. Então assim, eu sou apenas um, né, dos milhares de outros irmãos e irmãs que foram ganhados, ou foram avivados, ou foram instruídos com a palavra de Deus da forma correta, para que o Espírito Santo viesse fazer morada nos corações. E aí o final aqui do post que diz o seguinte: existe boa teologia nas redes, seja mais um na missão. Então é uma provocação que eu faço para você, assim como eu sou do audiovisual e eu quero continuar a pregar a palavra de Deus, a falar dos assuntos que são edificantes, seja em qualquer área da vida de um crente, mas que a palavra de Deus seja o alicerce aonde todas as coisas vão estar edificadas. E é uma provocação para que você que está assistindo esse vídeo possa pregar o evangelho, um stories, uma música, um louvor que você coloca, uma palavra, uma pregação, um corte de podcast, você pode estar fazendo algo muito bom para o reino de Deus e você pode estar ganhando uma alma para o Senhor, fazendo um trabalho de evangelismo mesmo você estando na sua casa, mas obviamente que isso não exclui, né? Como eu falei anteriormente, não exclui de você estar buscando ser um evangelista nas outras demais variações de evangelismo, mas essa é uma forma de você fazer. E eu lembro que eu falei um pouco aqui sobre algumas das referências que eu tive para produzir esse post aqui, né? E esse post aqui, o id também é no digital. Isso daqui eu tirei, na verdade, de um cara que ele é cristão, ele também é do marketing. Se não me engano, o nome dele é David. Aqui. Eu tirei desse cara aqui, o Davi Thomas, que ele é um cara do marketing, né? Mas ele também é cristão, ele fala sobre mídia na igreja. E eu tirei dele aqui aquela questão que o ID também é no digital para fazer esse post. Algumas outras referências eu tirei da minha própria vida, né? Como eu falei aí um pouco da minha conversão, que foi lá no ano de 2020, e a partir desse momento para cá, a minha vida ela mudou completamente, tanto de forma intelectual como de forma prática também.
E vocês podem ver aqui as referências, inclusive, da própria Reforma Protestante, que eu tive essa reflexão. Poxa, os reformadores, eles utilizaram a última tecnologia que tinha disponível para disseminar a palavra de Deus e a gente pode fazer o mesmo com o digital. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui nos comentários se você faz isso, se você é mais um para estar nessas trincheiras falando do evangelho da graça de Deus, para que outras pessoas venham conhecer a Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo. Falou, até mais.